E aí, já parou para pensar como uma fórmula matemática daquelas que a gente vê por aí pode virar uma lição super importante sobre como programar em Python? É exatamente isso que a gente vai ver agora. Ok, então qual é o nosso plano? A gente vai começar dando uma olhada nas ferramentas de cálculo do Python, depois entender a famosa ordem das operações, como a gente pode controlar isso usando parênteses, e aí sim vamos botar a mão na massa e codificar a média harmônica. Para fechar, umas dicas para evitar erros comuns. Pensa assim, antes de construir qualquer coisa, a gente precisa conhecer bem as ferramentas, né? Na programação com Python não é diferente. Tudo começa com o básico do básico, os operadores aritméticos. Olha só, a maioria aqui a gente já conhece de vista, né? Adição, subtração, multiplicação. Mas o Python tem umas cartas na manga. Por exemplo, a divisão com duas barras, que pega só o número inteiro do resultado. Ou o símbolo de porcentagem, que na verdade te dá o resto da divisão. São ferramentas super úteis para tarefas mais específicas. Beleza. Então, a gente já conhece as ferramentas. Mas sabe o que é mais crucial do que saber o que cada operador faz? É entender em que ordem o Python decide usá-los. É aqui que mora o perigo. Lembra daquela aula de matemática na escola? Que a gente aprendia que multiplicação e divisão vêm antes da soma e da subtração? Pois é, o Python segue exatamente a mesma lógica. Isso tem um nome: precedência. É uma regra que garante que o computador sempre calcule as coisas na mesma ordem, sem confusão. E para ver como isso faz uma diferença gigante, dá uma olhada nesse exemplo. Se a gente simplesmente lê da esquerda para a direita, 3 mais 2 dá 5 e vezes 2, o resultado é 10. Completamente errado. O Python, por causa da precedência, vai fazer primeiro 2 vezes 2, que dá 4, e só depois ele soma o 3. O resultado correto é 7. Viu o perigo? A mesma conta, dois resultados totalmente diferentes. Tá, então se o Python tem essas regras fixas, como é que a gente faz para mandar nele? Para forçar uma ordem diferente quando a gente precisa? A resposta é uma ferramenta bem simples, mas muito poderosa. Exato, os parênteses. Eles funcionam como um comando direto para o Python. É como se a gente dissesse: ei, esquece a sua regra por um segundo e resolve o que está aqui dentro primeiro. Eles são a nossa ferramenta para assumir o controle total da matemática no código. Vamos voltar para o nosso exemplo. Se a gente colocar o 3 mais 2 entre parênteses, a história muda. O Python é obrigado a resolver essa soma primeiro, que dá 5. E aí sim ele multiplica por 2. Agora o resultado é 10, que era o que a gente queria desde o começo. Uma coisa simples, mas que muda tudo. Ok, agora que a gente já entendeu a teoria, que tal aplicar isso num caso real? Vamos pegar a fórmula da média harmônica. É um exemplo perfeito de como os parênteses são absolutamente essenciais. Essa aí é a cara da fórmula. A gente tem o n em cima, que no nosso caso é 3, já que são 3 números, e na parte de baixo, no denominador, a gente tem a soma de várias frações. O segredo aqui é que toda essa parte de baixo tem que ser calculada como se fosse uma coisa só. E aí vem o desafio. Como a gente escreve isso numa única linha de código em Python sem fazer bagunça? A gente precisa garantir com 100% de certeza que o Python vai primeiro somar todas aquelas frações lá embaixo para só depois fazer a divisão final. E a solução está toda aqui. Olha só esse par de parênteses gigantesco abraçando todo o denominador. É ele que salva o dia. Se ele não estivesse ali, por causa da precedência, o Python ia pegar o 3 e dividir só pela primeira fração, o 1 dividido por 3,6. O resultado seria um desastre, totalmente errado. Mas fazendo do jeito certo, com os parênteses garantindo que a ordem das operações está correta, a gente chega no resultado exato da média harmônica para esses números. Beleza, a gente conseguiu. Mas o mais importante aqui é a lição que fica disso tudo. Escrever um código que funciona, especialmente quando envolve matemática, tem um segredinho bem simples de seguir. E a regra de ouro é essa: se tem a menor dúvida sobre qual conta o computador vai fazer primeiro, use parênteses. Não custa nada, pelo contrário, deixa seu código super claro para qualquer pessoa que for ler. Usar parênteses não é coisa de iniciante, é coisa de quem programa de forma inteligente e segura. E no final das contas, é isso. A partir do momento que se entende de verdade essa ideia de precedência e como controlar ela com parênteses, um mundo de possibilidades se abre. Agora fica a pergunta: que outras fórmulas, por mais complexas que pareçam, podem ser construídas com muito mais confiança?